Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse tutorial de hoje eu quero te mostrar como que a gente pode trabalhar com Blur de uma forma seletiva. Então a gente tem aqui essa nossa imagem. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, vou fazer Ctrl J para a gente ver o antes e depois. E com a camada de cima selecionada, eu vou vir aqui em Filtro, Galeria de Blur, e eu vou vir aqui no Iris. Aí uma vez que eu abrir esse painel aqui com essas configurações, eu vou colocar ele aqui mais exagerado o valor dele, só para a gente entender como que funciona essa ferramenta. Se eu clicar aqui nesse espaço de dentro, ó, eu consigo mover de um lado para o outro. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui. Eu vou ajustar essas pontas assim, mais ou menos. Vou esticar aqui esse aqui um pouco. Vou colocar ele mais assim. Aí aqui tem o seguinte, ó. Eu vou exagerar aqui só para a gente entender, ó. Vou colocar aqui uns 150 mais ou menos. O que esse 150 está afetando? 150, né, que é esse valor que eu coloquei aqui, que é esse slider, ele é responsável por essa área aqui de fora. Tudo que está fora dessa circunferência aqui, ele vai ficar esse valor aqui do slider. Aqui, repare o seguinte, que ele tem 4 pontos, ó. 1, 2, 3 e 4. Tudo que está entre esses pontos é 0 de blur. E o que está entre os pontos azuis e essa circunferência aqui é uma transição. Ó. Então, se eu clicar aqui num ponto azul e correr ele aqui para dentro, ó, repare que ele vai trazer todos juntos. Então, esse espaço aqui de dentro está 0% de blur, o lado de fora está 150, o valor que você tiver aí no seu, e o espaço entre a bolinha azul e a circunferência aqui de fora é um espaço de transição. Agora, o lance é o seguinte, se eu quiser, por exemplo, repare que se eu aumento, ó, ou diminui, ele vem todo junto. Se eu quiser, por exemplo, manter por separado cada um deles aqui numa distância seletiva, como que eu faço? Se eu apertar o Alt, eu posso clicar em cima da bolinha aqui de cima, por exemplo, e mover só ela. Ó. Repare que as outras 3 não se mexem. Então, posso dizer, esse cara eu quero aqui, esse eu quero até aqui um pouquinho do braço, esse até um pouquinho do ombro aqui, e esse outro eu vou encurtar até mais ou menos aqui, essa altura aqui, ó, mais ou menos até aqui. Ó. Acho que tá legal. Aí o seguinte, a única coisa que eu vou fazer é diminuir um pouquinho o blur, para não ficar tão gritante, não ficar uma coisa tão fake, um pouquinho mais, acho que uns 50 mais ou menos, 45, vamos ver, sim, melhor. E aí, eu também posso, se eu quiser, ó, se você não gosta desse slider aqui, você também pode movimentar isso por aqui, ó. Você pode vir do 0 blur, e você vai vendo aqui a intensidade que você está dando. Nesse caso, eu vou deixar 45 mesmo, que eu acho que é um valor que fica legal. Uma vez que você estiver satisfeito, você vai lá e dá um OK. Aí você tem lá antes e depois. E você também poderia, se você quisesse, vir aqui e colocar uma camada preta por cima. Você poderia vir aqui, pintar isso aqui de preto. E se você quisesse, da mesma maneira, vamos colocar aqui a opacidade 50, fazer mais ou menos aqui a mesma circunferência do outro, colocar Delete, fazer Ctrl D para tirar a seleção, colocar aqui um Blur, Gaussian Blur, ó, você podia fazer um Gaussian Blur assim, e baixar ainda mais a opacidade, deixar isso aqui mais ou menos ao redor de 20%. Ó. Tá? Então desse jeito aqui a gente teria o nosso antes e o nosso depois. Para você receber gratuitamente conteúdo exclusivo de Photoshop e fotografia, entra lá no site triboaudiovisual.com e deixa lá o seu e-mail. Valeu!